الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة يحاسب بصلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه الترمذي في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. Estimados irmãos, todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, o Senhor dos mundos, Criador do universo, de tudo que está ao nosso alcance e daquilo que está distante e para além do nosso alcance. As bênçãos sejam derramadas ao mais nobre e derradeiro dos profetas, Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, e que recordamos até que hoje é um dia que temos que enviar abundantemente bênçãos e saudações ao profeta sallallahu alaihi wasallam, conforme consta nos seus ditos: inna min afdali ayyamikum yawmul jumu'ah, o vosso melhor dia é a sexta-feira, fa'akthiru alayya min as-salati fihi, enviem abundantemente salat e salam para mim, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, porque as vossas saudações me são transmitidas. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, dentre as suas dádivas, fez-nos presenciar o abençoado mês de Ramadã, e nos encontramos num momento como se estivéssemos a fazer o sunnah, o nafil, após o nosso salat al-fard. Quando nós terminamos o nosso salat al-fard, nós fazemos o sunnah, seja sunnat mu'akkada ou sunnah ghair mu'akkada, ou até nafil, fazemos após terminar o nosso salat obrigatório. Quando nós terminamos Ramadã, os ulamás dizem que existe outro sunnah considerado como sunnah após o jejum de Ramadã, que é o jejum de Shawwal. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Shawwal, kana kasiyam ad-dahr." Aquele indivíduo que jejuar o Ramadã, jejuar o mês de Ramadã, e depois ele fez os 6 dias de Shawwal, kana kasiyam ad-dahr, ele terá recompensa como se tivesse jejuado o ano inteiro. Terá recompensa como se tivesse jejuado o ano inteiro. Os ulamás explicam que este jejum de Shawwal, obviamente não é obrigatório, e nem sequer é verdade o que as pessoas dizem, que quando você começa a jejuar o Shawwal de um ano, todos os anos para o resto da tua vida tem que fazer o jejum de Shawwal. É um mito. O profeta sallallahu alaihi wasallam considerou como um sunnah, assim como nós temos sunnah após o salat obrigatório. Após o jejum de Ramadã, que é obrigatório, um dos pilares do Islã, o Sharia instituiu também os 6 dias de Shawwal, que podem ser feitos de forma alternada. Pode-se jejuar um dia, parar 2 dias, jejuar 2 dias, parar 3 dias, desde que jejues 6 dias no mês de Shawwal. É verdade que nós combinamos com outro hadith, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu-nos jejuar somente a sexta-feira, proibiu-nos jejuar somente o sábado. Se você quiser jejuar, jejua sexta e sábado, ou sábado e domingo. Noutros dias você pode jejuar qualquer outro dia. É diferente quando sexta-feira ou sábado calha num dia em que o jejum, o Sharia determina, como por exemplo o jejum da Arafah, como por exemplo o jejum de Ashura, o jejum da Arafah, que é no dia 9 de Dhul-Hijjah, e se isso calha numa sexta-feira, isso está fora da proibição do hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. O mesmo se calhar no sábado também está fora, porque é um jejum dhato sabab. Existe algo que o Sharia direciona para aquele jejum e torna-se imediatamente uma exceção daquela proibição onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: nós não podemos especificar a sexta-feira para fazer o jejum ou somente o sábado para fazer o jejum. O mesmo aplica-se no nosso Qiyamul Layl.
Há pessoas que determinam a sexta-feira para fazer o tahajjud, quinta-feira à noite neste caso, ou sexta-feira madrugada para fazer o tahajjud. Para eles somente deve ser esses dias. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam também proibiu isso. Não podemos especificar esses dias para fazer ibadat, porque os ibadats podem ser feitos em qualquer outro momento. A nossa conversa de hoje é para falarmos acerca de chave para o sucesso eterno. Quem poderá pensar de que nós pretendemos falar nesta chave para o sucesso eterno? O que se pretende? Pretende, senão, aqueles que são os pilares do Islã. Falar acerca da primeira ordem, após a entrega, após a submissão do servo a Allah subhanahu wa ta'ala, a condição sine qua non para o sucesso no além. Depois do shahada, conforme o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam menciona, se esta ação estiver perfeita, todas as outras ações estarão perfeitas. Qual é esta ação? Não é senão o salah. Nós vamos falar de salah. Muita gente faz salah. Podemos dizer, olha, eu faço salah, alhamdulillah, faço salah. Alhamdulillah que faz salah. Será que o teu salah está sendo bem feito? Será que você está a fazer salah ou você faz parte daqueles que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahr." Muitos fazem o qiyam, seja o qiyam al-layl, seja o qiyam no seu salah, mas da recompensa no seu qiyam nada ganha senão o cansaço. Nós, por que vamos falar deste assunto? Pela diferença que nós notamos. Vamos todos nós olhar os masajid 2 semanas atrás, como que eram habitados, em todos os salatos, começar do Fajr até Isha, até Salat Tarawih. Como é que eram os masajid? Como é que eram os masajid? É importante nós recordarmos isso, porque esta recordação, فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, advirta, recorde, porque esta recordação, essa advertência beneficia os crentes. Nós podemos às vezes apagar, ficar negligentes, mas nós temos que ter a noção que nós temos um compromisso com Allah subhanahu wa ta'ala, e o compromisso fundamental que nós temos com Allah subhanahu wa ta'ala, de jeito algum isso poderá ser esquecido. Vamos olhar para os masajids antes do Ramadã. Como é que eram os masajids? Completamente repletos de frequentadores de musalli. Estavam na hora do Dhuhr, na hora do Fajr, na hora da Asr. Aquele salah que o profeta diz é difícil. As pessoas estão nas suas ocupações, nos seus locais de trabalho. Por isso que o Sharia teve atenção especial neste salah, Salat al-Asr. Teve atenção especial no Salat al-Fajr, ao ponto do profeta sallallahu alaihi wasallam mencionar: "Man salla al-bardaini dakhala al-jannah." Aquele indivíduo que fizer 2 salats em momentos frios, que referia-se aqui a Salat al-Fajr e Salat al-Asr, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Dakhala al-Jannah." Este indivíduo entrará no Jannah. Não se restringe, como nós hoje todos queremos interpretar hadith, queremos ser faqih, queremos ser ulama. É importante trazermos esta companhia, explicarmos o que isto significa, para não pegar isto amanhã depois já está lá nas redes sociais, querer dar fatwa ao hadith, diz: "Man salla al-bardain dakhala al-Jannah." Aquele que fizer 2 salat Fajr e Asr vai entrar no Jannah. É facto. Hoje nós conhecemos um hadith de lua, tornamos mufti. Irmãos, para você explicar um hadith, você tem que conhecer a ciência do hadith, terminologia, o que significa hadith. Eu estava aqui a fazer um desafio dias atrás, no Ramadã. Coran. O que significa Coran? Quem não estava, coloca isso como um TPC. O que é Coran? Você vai fazer é livro. Mas qual é a diferença do livro normal e do Coran? É livro de Allah, Zabur, Injil, Bíblia, também é livro de Allah, foi revelado. Qual é a diferença? Existe muito mais coisa por detrás disso. Você tem que estudar fiqh, tafsir, hadith, usul, balagha, língua árabe. Várias ciências devem combinar tudo isso para você entender um só hadith. Não é? Hoje nós entendemos um hadith, achamos que já podemos, fatwa, discutir, profeta diz, profeta, você pode estar a mentir, atribuir a falsidade ao profeta. Por isso é importante, às vezes, não é? A transmissão deve ser clara e a tua percepção também deve ser clara. E o profeta elogiou aquelas pessoas que escutam perfeitamente e transmitem perfeitamente. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz isso claramente no hadith, não é? Que foi uma das coisas que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou no Hajjat al-Wada'. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz nesse hadith: "Man salla al-bardaini dakhala al-Jannah." Aquele que fizer esses 2 salates em momentos frios,
né? Fajr e Asr, entrará no Jannah. Porque esses dois momentos são momentos de negligência. Você está a dormir, é difícil levantar, tirar o cobertor, não é? E fazer salah. E na hora da Asr, você está engajado em suas atividades comerciais, nos seus afazeres, nos seus trabalhos. Você abandonar tudo isso para efetuar o salah, portanto, mostra aqui a firmeza. Se você consegue ser firme nesses dois salah, noutros salats você terá maior facilidade. Não é que você só vai fazer os dois. Se você fizer esses dois, outros 3 irão se tornar mais fácil, então você já tem o caminho facilitado para o Jannah. Assim como o hadith menciona, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Aquele que optar por um caminho na busca do conhecimento, Allah lhe facilita o caminho para o Jannah. Não quer dizer que você só tem que andar, né? Ir para um local onde está a estudar. Não é o significado. O significado é o caminho que você opta, você vai aprender, torna-se facilitado o caminho para entrar no Jannah porque você tem conhecimento. Você aprendeu, você já vai praticar com conhecimento de causa. Você vai fazer porque Allah diz que você tem que fazer. Vai deixar de fazer porque Allah diz que você não pode fazer. E você tem o caminho facilitado e não simplesmente aquilo que nós entendemos aqui entre linhas. No Ramadã nós tínhamos essa dedicação. Nós estávamos no masjid o tempo todo. Não só salat, todas as outras práticas. Há pessoas que não deixavam o dia do Ramadã em jejum, sempre davam caridade. Por mais que fosse 5 meticais, sempre dava caridade. Está a dar caridade porque está em jejum. É uma boa ação. Esta ação não pode ser cortada porque você já não está de jejum. Por mais que seja pouco, você era caritativo. 1 metical, 2, 5, aquilo que estiver ao teu alcance. Inna sadaqa la tudfiu ghadab ar-rabb wa tadfa'u mitata su. São os ahadis que mencionam, são virtudes. A caridade apaga a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala e até afasta calamidades. A caridade faz isso. Wa tadfa'u mitata su. Até uma má morte, a calamidade tem este efeito. Então vamos falar hoje acerca deste salah que o profeta sallallahu alaihi wasallam, nos últimos momentos da sua vida, que poderia estar a direcionar qualquer outra coisa. O profeta sallallahu alaihi wasallam repetiu, conforme o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, sahabas relatam, o profeta sallallahu alaihi wasallam, últimas palavras, ele mencionou as-salah wa ma malakat aymanukum. Segurem firmemente o salah, não é? Prestem atenção no salah e tenham cuidado daqueles que estão abaixo de vocês. Sejam vossos escravos, vossas esposas, vossos filhos, todos aqueles que estão abaixo de vocês, cuidem bem deles. Era aqui a preocupação do profeta sallallahu alaihi wasallam. O que começou dizendo? As-salah, as-salah. Assegurem firmemente no salah. E qual é que tem sido a minha ligação para com o salah? É você fazer salah. Outro, onde você faz o salah? Que também iremos falar desta questão. O salah será a primeira coisa que nós teremos que prestar contas a Allah subhanahu wa ta'ala. No dia de Qiyamah, quando todos nós estamos à espera de sermos chamados para prestar conta, a primeira coisa que você tem de prestar conta diante de Allah subhanahu wa ta'ala é acerca do salah. Nós falamos, o hadith menciona, é importante fazermos essa desmistificação de hadiths. Não é? Para nós entendermos, nós dissemos aqui e várias vezes dissemos, de facto que é um hadith autêntico. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Inna akthara ma yudkhilu an-nasa al-jannah, não é? Husnul khuluq. A coisa que fará com que mais pessoas entrem no Jannah é boa conduta. Boa conduta. Você ter uma boa conduta, esta boa conduta fará com que mais pessoas entrem no Jannah. Quer dizer que você tem que tratar todo mundo bem, ser uma pessoa cheia de adab, não é? Mas você não faz salah. Você está a interpretar mal o hadith. Boa conduta, husnul khulq ma'Allah, husnul khulq ma'ibadillah. Você ter uma boa conduta para com Allah, boa conduta para com as pessoas. É o significado. Você não vai ter boa conduta só com as pessoas, não ter boa conduta com Allah. Você não vai respeitar a esposa de alguém e não respeita esta pessoa. A pessoa vai dizer, você não tem respeito. Então, boa conduta para com as pessoas, sim, mas acima das pessoas está Allah subhanahu wa ta'ala. Boa conduta para com Allah subhanahu wa ta'ala. Allah quer esta boa conduta sua para com Ele. E o primeiro aspecto que você tem que ser firme para com Allah subhanahu wa ta'ala é a questão do salah.
profeta sallallahu alaihi wasallam diz, a primeira coisa que nós teremos que prestar contas a Allah é o salah. E o outro hadith que vem mencionado no Darmi, na autoria de Anas radiallahu an, Allah subhanahu wa ta'ala dirá para os anjos no dia de Qiyamah, unzuru ila salati abdi, olhem para o salat do meu servo. Olhem para o salat do meu servo. Está completo? O salat dele está completo? Se estiver completo, ele será bem sucedido. Se não estiver completo, então Allah subhanahu wa ta'ala dirá, unzuru hal tajiduna li abdi tatawu'an, olhem no meu servo, ele tem salats facultativos? Tem? Fazia sunnat depois do salat? Fazia sunnah antes do salat? Ou estava busy? Responder onde? WhatsApp, Facebook, vamos debater. Fazia sunnah. Olhem, tem salat sunnah que ele fazia? Tem. Tragam sunnah. Completem no fard. O mesmo vai acontecer em todas as outras ações. No jejum, idem. Então, o hadith aqui menciona, hal tajiduna li abdi tatawu'an fatukmila salatuhu min tatawu'ihi. Então, os seus salats facultativos irão completar os seus salats obrigatórios. Thumma tu'khadhu al-a'mal ala qadri dhalik, e todas as outras ações terão relevância em mesma proporção. Todas as outras ações serão consideradas neste mesmo sentido. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui deixa-nos claro a importância que nós temos que assegurar quanto ao salah. Prezados irmãos, o salah resolve vários dos nossos problemas. E sempre que o profeta sallallahu alaihi wasallam estivesse preocupado com algo, idha fazi'ahu shay' badara ila salah. Quando ele tivesse medo, preocupação de alguma coisa, o profeta sallallahu alaihi wasallam apressava-se a fazer o salah. Você faz o salah. Uma coisa é você fazer salah separadamente. Allah, para os homens, salah obrigatório, não quer que façamos separadamente. Não, o nosso salah deve ser em congregação e no masjid. O Corão menciona وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Estabeleçam o salah e pagam o zakat e façam o ruku com aqueles que fazem ruku. Mas esta é uma prova clara no que diz respeito ao salat em congregação. É uma prova clara. O Corão está a mencionar fazer ruku com aqueles que fazem o ruku. O profeta sallallahu alaihi wasallam, de vários ahadiths que menciona, para não falar de número de vezes, em termos de recompensa que você adquire por fazer salat em congregação, no dia de Qiyamah, esta tua ligação com o masjid vai ser o motivo de você usufruir uma sombra especial de Allah subhanahu wa ta'ala. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. Aquele indivíduo cujo coração estava ligado ao masjid. Ele saiu para trabalhar, o plano dele, onde que eu vou estar na hora do dhuhr para eu fazer salat al-dhuhr? Onde vou estar na hora da asr para eu fazer salat al-asr? E assim sucessivamente. وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. Até, ulamás mencionam, aquele indivíduo, ao sair do masjid, a preocupação dele é qual é a hora, qual será a hora do próximo salah, onde eu estarei para voltar ao masjid para fazer o salah. Portanto, ulamás explicam, وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. Este indivíduo também faz parte daqueles que irão se beneficiar no dia de Qiyamah. Portanto, o musalli que está ligado ao masjid e vai fazer salat em congregação no masjid. No hadith do Muslim de Abu Huraira radiallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Quer que eu vos indique algo que vai fazer com que os vossos pecados sejam perdoados e os vossos graus no Jannah sejam elevados? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou alguns aspectos e diz: wa kathratul khata ila al-masajid. Não é? Caminhar para o masjid. A cada passo que você der para o masjid, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: você está sendo perdoado um pecado, os teus graus estão sendo elevados. Você sabia? Quando você sai de casa, tendo feito o wudu e vir para o masjid fazer salat em congregação, você sabia que você ganha recompensa de hajj? Ao sair de casa para fazer salat em congregação no masjid. Escuta o hadith, não é, que vem mencionado no Imam Musnad Ahmad e Imam Abu Daud na sua coletânea de hadith, na autoria de Abu Umama radiallahu anhu. Ele diz, profeta sallallahu alaihi wasallam diz: man kharaja min baytihi mutatahhiran. Aquele indivíduo que sair da sua casa
já purificado, ele fez a ablução, fez o wudu. Escute atentamente. Você sabe que está aí para o masjid, faça o wudu em tua casa para fazer parte deste hadith. Man kharaja min baytihi mutatahhiran ila salati maktuba. Ele saiu já purificado para efetuar um salat obrigatório. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ. Ele ganha recompensa como aquele hajj, aquele muhrim que está a fazer um hajj. Você ao sair de casa para fazer o salat em congregação. Esta recompensa é por causa de quê? É por causa de quê? De fazer salat no masjid, não é? Não é recompensa de fazer salat no masjid. Esta recompensa, os ulama explicam, esta é recompensa de você sair de casa purificado para ir fazer salat no masjid obrigatório. O que falar de quem fizer este salat obrigatório no masjid? Consegue entender a diferença? Consegue perceber a diferença? A recompensa neste hadith não está por você fazer salat em congregação, mas sim por sair da tua casa, por deixar aquele conforto, ter que caminhar, gastar teu combustível para ir fazer salat no masjid. Então faça o wudu, faça a ablução em sua casa, até vai poupar água do masjid. Uns podem preferir perder sawab, mas água de casa dele não gasta, não é? Faça a ablução em casa, até faça niya, faça a intenção de poupar água do masjid. Dupla recompensa que você ganha. Você ganha dupla recompensa. Vou fazer o wudu em minha casa, porque se eu for fazer no masjid, vou gastar água no masjid, então vou poupar água do masjid. O masjid não vai ter que pagar o valor acima daquilo que é a sua meta, porque você poupou água. Não é? Então faça essa intenção, você ganha dupla recompensa, uma por poupar água no masjid, a outra recompensa por você ir para o masjid cumprindo aqui o hadith conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou. Na hora do fajr, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Bashir al-masha'ina fi adh-dhulami ila al-masajid yawm al-qiyamah bin-nur at-tam." Bin-nur at-tam yawm al-qiyamah. Aqueles que caminham, vão para o masjid, efetuar salatul fajr em congregação no masjid, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Dê boas novas a esses que vão ter uma luz completa no dia de Qiyamah." No dia de Qiyamah nós ouvimos: por que vai precisar dessa luz? Se o sol vai estar um palmo da nossa cabeça. Para fazer o quê? Para fazer o quê? Luz. Posso deixar como TPC? Eu explico. Não quer pensar um pouquinho? No dia de Qiyamah haverá vários cenários, vários momentos. Você já ouviu, que você sabe que você tem que atravessar uma ponte no Qiyamah? Não é uma Putucatembe, é uma ponte séria. Não é? O hadith menciona a ponte é tão fina, não é? Tão fina como um fio de cabelo, e você tem que atravessar isso na escuridão. Você vai ter luz, porque você era uma pessoa que frequentava os massagens, em particular na hora del Fajr, não é? E como é que você vai passar? Alguém pode dizer: mas como é que eu vou passar mesmo assim com a luz? Há quem vai passar, que Allah faça todos nós pertencer a este grupo. Qual grupo? Deixa eu terminar, depois você faz doar. Qual grupo? O grupo daqueles que vão passar como relâmpago, como abrir e fechar dos olhos, estão do outro lado. Como abrir e fechar dos olhos. Há pessoas que vão passar assim, há pessoas que vão passar a velocidade de um BMW, de avião, outros vão passar a velocidade de bicicleta. Embaixo está o Jahannam. Você escorregou, basou. E não só, o hadith diz: existem ganchos nesta ponte. O propósito desse gancho é te fazer cair. Virar deste lado, você escapa. Virar do outro lado, você escapa. Portanto, o profeta estará do outro lado. Allahumma sallim, sallim. O Allah, faça com que ele passe. Faça com que ele passe. Faça com que ele chegue do outro lado. E a tua velocidade tem a ver com as tuas ações. Você vai ter um grande sofrimento, de facto, se você conseguir passar devagar, a passar por essas situações todas. Que Allah faça com que a nossa passagem seja mais rápida. Não é? Todos nós passamos e vamos. Allah diz: "Wa in minkum illa wariduha." Todos vocês irão passar por lá. Irão passar do inferno.
É o significado. Todos vocês irão passar do inferno, porque esta ponte está por cima do inferno. Portanto, para você ir para o Jannah, passa por inferno. Então, todos nós iremos passar, não é? Que ninguém caia. Não queremos que ninguém caia. E a solução é aqui, é nesta casa. Quando deparares que alguém está a cair, a nossa responsabilidade é dizer, irmão, não caia. Venha, não é? Este é o dever que todos nós temos. Venha. E a chave do sucesso, nós ouvimos todos os dias. Hayya ala salah, hayya ala falah. Venham para o salah, venham para o sucesso. Se você não consegue ir para o masjid, pelo menos salah não podes perder. Não consegue ir para o masjid, não podes perder o salah. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ainda para incentivar mais as pessoas ligarem-se ao masjid, o hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, vem no Bukhari e no Muslim, man ghada ila al-masjid wa raha, aquele que for e voltar do masjid, a'adda Allahu lahu nuzulah fil jannah kullama ghada aw raha. A cada vez que ele for e voltar do masjid, está sendo preparado, não é, o seu alojamento, a sua acomodação no Jannah. Quando você vem para o masjid, você tem o shaitan que anuncia que você está salvo dele. Quando você vai para o masjid, o shaitan anuncia. Quando? Quando você profere certas palavras. O hadith menciona que o hadith encontra-se na Abu Daud, na autoria de Abdullah bin Amr radiallahu anhu. Ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando entrasse no masjid, ele dizia, A'udhu billahi al-azim, wa biwajhihi al-karim, wa sultanihi al-qadim, min ash-shaytani ar-rajim. A'udhu billahi al-azim, wa biwajhihi al-karim, wa sultanihi al-qadim, min ash-shaytani ar-rajim. Quando ele narra, o narrador diz, é só isso que diz? Ele diz sim. Ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ, quando a pessoa profere essas palavras, قَالَ الشَّيْطَانِ, o shaitan diz, حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ, ele está protegido de mim. Eu não terei nenhum impacto, nenhum efeito nele para o dia todo. Eu não serei capaz de interferir. Portanto, qualquer mal não irá te alcançar, conforme, não é, que vem aqui do shaitan. Falamos de inveja, falamos de feitiçaria, tudo e mais alguma coisa. Você está protegido quando você recita essas palavras. Obviamente temos que aprender e proferimos em conformidade daquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou. O salat em congregação, prezados irmãos, nós podemos imaginar, há momentos em que nós achamos não podemos fazer salat em congregação, tem vergonha. Está no aeroporto, está a viajar, chegou a hora de salat, subhanallah, não existe melhor da'wah que você pode fazer como você fazer salat no aeroporto. Eu gosto, faço em frente de todo mundo. Por que vou esconder? Quem sabe eu vou incentivar um que não fazia salat. Quantas vezes você parou no aeroporto fazer salat, levanta alguém que está sentado na sua cadeira e vem juntar a fazer salat? Por que você tem que esconder? Dá um exemplo. O profeta sallallahu alaihi wasallam, numa das batalhas, na hora do salat, eles tinham que fazer salat. Os mushrik, os inimigos, fizeram um plano. Quando eles estiverem a fazer salat, quando estiverem no sajda, vamos atacar os muçulmanos e acabamos com eles e estamos relaxados. Jibril, alaihi salam, informou o profeta sallallahu alaihi wasallam daquilo que era a conspiração dos mushrik, que vão atacar os muçulmanos quando estiverem a fazer o salat. Então, tinham que fazer salat. Podiam fazer 2 jamá. Vamos fazer o primeiro jamá, vocês ficam a controlar, depois nós fazemos salat, vocês também vão controlar. Não. Fizeram salat em congregação. Mas tinha um inimigo pela frente. Atenção. Aqui podemos extrair várias ilações. Tinha um inimigo pela frente. Foi instituído o Salatul Khawf. O que é Salatul Khawf? Salatul Khawf é salat de medo. Você está numa situação de medo. Então, o Qibla muda. Nós rezamos para onde? Para Meca. No Salatul Khawf, o Qibla fica a direção dos inimigos. Os inimigos estão daquele lado. Qibla este lado. Nós vamos fazer salat na direção dos inimigos. Mas vamos fazer salat em congregação. A característica do salat muda. Sabiam disso? Não, né? Eu disse. Aqui é para aprender. Não vai sair com o jazbat. Tens de aprender. A característica do salat muda. Como é que muda?
Uns, quando estiverem no ruku e no sajda, os que estão atrás mantêm-se em pé. Esses vão fazer ruku e vão fazer sajda. Quando esses levantar, os de trás fazem ruku e fazem sajda. O salat foi aqui alterado todo ele, mas se fazer em congregação e não dos jamaats. E não separadamente. Portanto, neste momento também, o salat não deixou. Agora pode dizer, e se eu estiver numa floresta? Eu sei que o leão está daquele lado. Vai fazer salat al-khawf? Vai fazer salat al-khawf? Entendeu o mas'ala? Vai fazer salat al-khawf ou não? É salat al-khawf. É salat de medo. Agora, a pergunta é se você vai conseguir de facto fazer salat sabendo que o leão está à frente. Não é? É salat al-khawf. Sempre que você está numa situação de medo, é salat al-khawf, sim. Agora é a circunstância. Obviamente, você não vai fazer salat al-khawf para o leão que vai te devorar. Não é este alcance, não é este propósito. O profeta sallallahu alaihi wasallam, mesmo nesta situação, efetuou salat em congregação e todos fizeram salat em congregação, não deixaram de fazer salat em congregação. Qual é o motivo que você tem de deixar de fazer salat em congregação? Nós vamos encontrar o hadith onde o sahabi pergunta ao profeta sallallahu alaihi wasallam, não é? Um sahabi diz: Ya Rasulallah, eu sou cego, não consigo ir para o masjid, não tenho quem possa me levar ao masjid. Então o profeta, ele veio pedir autorização: eu quero fazer salat em casa, o profeta de Allah, não tem ninguém para me levar ao masjid. O profeta sallallahu alaihi wasallam autorizou-lhe: ok, pode fazer salat em casa. Quando ele esteve a ir embora, Jibril veio, informou o profeta sallallahu alaihi wasallam, e o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou ele. Ele disse: Hal tasma'u nida? Você escuta o adhan? Ele disse: sim. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: você deve fazer salat no masjid. O cego tem que fazer salat no masjid. Allah deu-te essas dádivas dos olhos. Uma das grandes dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso diz: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرْ أَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةِ. A quem Allah testar e remover-lhe a visão e ele for paciente, a troca dessa paciência não é senão o Jannah. Veio este indivíduo e ele diz: não tinha quem lhe guiasse, e no Khilafa de Umar, uma situação similar, veio um cego. Umar radiallahu anhu disse: nós vamos destacar alguém, um rapaz que virá te levar todos os dias, toda hora de salat, para você vir fazer salat no masjid. O sahaba Ubay bin Ka'b pergunta ao profeta sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulallah, essas dificuldades que nós enfrentamos, às vezes estou com febre, mal-estar, tenho este problema e aquele problema. O profeta de Allah, o que nós ganhamos com isso? Nós temos alguma recompensa que ganhamos com essas situações, essas dificuldades que nós enfrentamos? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: sim, isso é motivo dos seus pecados serem perdoados. Ele diz: wa in qallat, por mais que seja algo insignificante. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: wa in shawkatan fama fawqaha, por mais que seja algo que possa te picar e isso também te causar dificuldade, isso é motivo dos seus pecados serem perdoados. Então Ubay bin Ka'b, nesta situação, ele fez um dua. Ele dizia a Allah, ele fez o dua, diz: oh Allah, eu quero estar sempre com febre, eu quero estar sempre febril, desde que esta febre não atrapalhe-me, né? Quero estar febril sempre, porque há uma recompensa por essa dificuldade toda que nós enfrentamos, até febre. Então ele diz: Ya Rasulallah, oh Allah, eu quero estar sempre febril para alcançar esta recompensa, desde que esta febre não me atrapalhe o meu hajj, não atrapalhe o meu jihad no caminho de Allah, não atrapalhe umrah no caminho de Allah e não atrapalhe o cumprimento do meu salat obrigatório. Os comentadores, os narradores da Sunna mencionam: فَمَا مَسَّهُ إِنسَانٌ إِلَّا وَجَدَ حَرَّهَا حَتَّى مَاتَ. Ubay bin Ka'b estava sempre com febre, até morrer. Ele fez um dua por causa da recompensa, não é? Que ele achou que poderia ganhar estando numa situação similar. Não é para nós estarmos a pedir essas dificuldades a Allah. Nós temos que pedir sempre a áfia. A posição deles é diferente de nós. Dando um exemplo, um sahabi estava muito doente, muito doente. Ele ficou tão doente que se encolheu. O hadith menciona que ele ficou parece um passarinho, de tão doente que ele ficou, e o corpo todo encolheu. O profeta sallallahu alaihi wasallam veio
e perguntou a ele: o que se passa contigo? Por que estás nesta situação? Então ele disse ao mensageiro de Allah: eu fiz um dua para Allah. Eu disse: Allah, todo o castigo que eu tenho que receber no Akhirah, dê-me esse castigo aqui no dunya, para eu chegar lá no Akhirah completamente limpo. Que tal? Nós chegamos lá limpo, passou tudo aqui. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: subhanallah, por que você pediu isso? Você não consegue. Por que você não disse: oh Allah, dê-me o bem-estar aqui no dunya e bem-estar no Akhirah, e afasta-me do fogo do inferno? Quer dizer que nós somos ensinados a pedir afia a Allah subhanahu wa ta'ala. O Ubay bin Ka'b, ele fez um dua assim, mas que não lhe atrapalhasse aquilo que era o seu objetivo. Não ia lhe atrapalhar do salat obrigatório. Portanto, ele estar sempre no salat, no masjid para efetuar o salat obrigatório, não ia lhe atrapalhar para Hajj, não ia lhe atrapalhar para Umrah, não ia lhe atrapalhar para o Jihad. Obviamente, se não lhe atrapalha para isso, não ia lhe atrapalhar também para os seus trabalhos. Portanto, ele estava sempre febril, não é? O hadith menciona, sempre que alguém lhe tocava, sentia que a temperatura dele estava alta. O dua, efeito do dua que ele fazia e o que ele fez para que Allah subhanahu wa ta'ala perdoasse constantemente os seus pecados. Para terminar, incentivando os irmãos a sermos firmes nos nossos salat, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya menciona no seu livro, não é, Tibb an-Nabawiyya, as-salat majallatun lir-rizq. O salat atrai o rizq, puxa o rizq. Nós deixamos de fazer salat porque estamos na loja, queremos vender, queremos ganhar. O salat já puxa este rizq. Hafidh lis-sihha. O salat é motivo de trazer saúde para ti. Dafi'atul lil-adha. Afasta as dificuldades. Taridatul lil-adwiya. Taridatul lil-adwa. Afasta e repele as doenças. Muqawwiyatul lil-qalbi. Fortalece o coração. Mudi'atul lil-wajh. Cria nur, o brilho na cara. Mufrihatul lil-nafs. Cria contentamento do coração, mudhibatul lil kasl, afasta, não é, a preguiça e cria força, não é, nos membros. O Ibn Qayyim ainda menciona sharihatul lis sadr, cria, não é, o contentamento do coração, mughdiya lir ruh, cria tranquilidade na alma, munawwiru lil qalb, hafidhul lin ni'ma, dafi'un lin niqam, jaliban lil baraka, atrai a baraka de Allah subhanahu wa ta'ala, mub'idatul lish-shaytan, e distancia o shaytan, ou muqarribatul ila ar-Rahman, ou min ar-Rahman, e o salat aproxima a pessoa de Allah subhanahu wa ta'ala. Vários outros ahadiths e virtudes que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou relacionado ao cumprimento do salat. Portanto, nós temos que nos lembrar uns aos outros desta grande ibada, ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, que ao terminar o Ramadã, deparou-se que algumas pessoas distanciaram-se, pessoas faziam 5 salat, deixaram de fazer o salat, pessoas faziam salat em congregação, deixaram de fazer salat em congregação. Esta era mais uma recordação, conforme o Corão menciona, فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Recorde, porque a recordação beneficia aos crentes. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ